Bem, parece que este episódio já saiu tarde, nem sequer chegou às 9 horas. Porque o meu corpo decidiu que eu devia ter caído há uns dias atrás e tenho o joelho todo inflamado. Parece uma bola de futebol. Poderiam usá-la no Mundial. Mas enfim. Vamos então ao que interessa. Conhecem aquelas pessoas que só veem furos nas leis para conseguirem o que querem? Vamos falar dessa maluca, dessa senhora, ok? Mas antes, maestro, a nossa música. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. Psicoparva. Estamos em 2010. A Europa ainda sofria com os efeitos da crise financeira, todos andavam preocupados com o futuro e, enquanto isso, uma mulher na Galiza, do norte de Espanha, teve uma ideia que mudou a sua vida para sempre. O nome dela é Ángeles Durán. Mora em Salvaterra de Minon, uma terra pequenina da fronteira com Portugal, e naquela época trabalhava como perita judicial, portanto uma pessoa decente que é formada em Direito e em Psicologia, uma mulher com conhecimentos. Uma mulher que leu a lei com muita atenção e achou uma brecha que ninguém tinha visto. Certo dia, esta senhora soube da história de um americano chamado Dennis Hope. Este senhor, nos anos 80, tinha chegado à conclusão de que o Tratado do Espaço Exterior de 1967, assinado por várias nações, que dizia que nenhum país podia apropriar-se de corpos celestes, podia levar uma reviravolta. Só que ao ler este documento com atenção, reparou numa coisa: o tratado falava de países, não de pessoas. Não havia nenhuma cláusula, artigo, absolutamente nada que o impedisse de dizer: olha, este planeta é meu. E foi assim que Hope registou a Lua, Marte, Vênus, Mercúrio. O homem ficou dono de quase meio sistema solar e ninguém lhe disse nada. Por isso, quando meu Deus, como é que se diz este nome? Quando a Ángeles Durán leu esta história, imagino que os olhos delas arregalaram-se de tal forma que os óculos quase lhe saltaram da cara. Porquê? Porque se a Lua já estava tomada, o que é que sobrava? O Sol! A estrela principal, o astro mais importante do sistema solar. E ela foi buscar um segundo argumento jurídico para reforçar ainda mais a sua estupidez. O seu caso? A uso campeão. Oh, pelo amor de Deus. Um conceito que remota ao direito romano e que basicamente diz que quem usufrui de algo durante tempo suficiente pode reivindicar o direito sobre algo que está a usufruir. A Ángeles Durán levantou-se todos os dias com sol e beneficiou-se dos raios solares durante décadas. Portanto, era dela. Simples assim. Ponto final. Até aqui, este raciocínio podia existir somente na cabeça dela e não ser para fora. Mas a Ángeles fez o que nenhum de nós faria. Foi ao cartório. Apresentou-se a um notário numa localidade perto de Vigo, explicou o que pretendia e o homem riu-se. Claro que o homem se riu, porque é que alguém faz uma coisa desta? Chega a um cartório e diz: olha, sou dona do sol. O que é que a pessoa faz? Ri-se. A pessoa fica a pensar: estou a ser filmado? Para que programa é este? Olhas à volta ali e riste. Só que depois de rir, o notário consultou a sua associação profissional e verificou que não havia nenhuma lei que expressasse de forma clara que proibisse isto. Por isso ele respirou fundo e assinou. Lavrou a escritura com carimbo e tudo. A Ángeles saiu do cartório com um documento que dizia, e cito mais ou menos: sou proprietária do Sol, estrela de tipo espectral G2, que se encontra no centro do Sistema Solar, a uma distância média da Terra de aproximadamente 149 mil... Não, está errado. 149 milhões 600 mil quilómetros. Com este papel na mão, pousou para fotografias, fez declarações à imprensa. O jornal La Voz de Galiza publicou a história e rapidamente o mundo inteiro ficou a saber. Porque isto é aquele tipo de notícia que todo mundo não consegue ignorar. É impossível.
Mas a Ángeles não ficou por aí. Uma coisa é a pessoa ser dona do sol, no papel. Outra coisa é tirar proveito disso, fazer disso um ativo. E ela tinha planos, grandes planos. O primeiro era cobrar a toda a gente pelo uso da energia solar. Boa, não é? Empresas, governos, pessoas, todos os que se beneficiassem da luz e do calor da sua propriedade deviam pagar uma taxa. Para quê? Ela própria explicou, com uma generosidade que sinceramente me comove, parte do dinheiro devia ir para a investigação científica, outra parte para combater a fome no mundo e o resto para a segurança social espanhola. Generosa esta senhora, não é? Maluca, generosa. Só que cobrar taxas ao mundo inteiro é complicado. Por isso, ela arranjou uma forma mais simples de monetizar o seu bem. O eBay! Meu Deus! Em 2013, a Ángeles a senhora, abriu uma loja no eBay e pôs à venda lotes de terreno no Sol, €1 por metro quadrado. É barato, se pensarmos bem, dado que o Sol tem um diâmetro de 1,4 milhões de quilómetros. No primeiro dia vendeu quase uma centena de lotes e quer saber qual foi o senhor ou senhores que compraram isto? Meu Deus! No total, chegou a fechar cerca de 600 pedidos com um valor global estimado em 1.200 euros. Não é uma fortuna, mas não se pede muito mais, ou até já é muito, para uma senhora que tenta vender propriedades de uma estrela. Mas pronto. E depois o eBay bloqueou a conta dela, claro. A plataforma invocou a política de proibição de venda de bens intangíveis, que é basicamente a forma educada de dizer que não se pode vender coisas que não existem. O Sol existe, argumentou a Ángeles irritada, é um objeto real e tangível. O Sol existe, sim, mas não é possível entregá-lo ao domicílio, contra-argumentou o eBay. E pronto, a conta foi encerrada. O que é que fez esta menina? Processou o eBay, pediu 10.000 euros de indenização com o argumento de que a plataforma tinha recebido comissões pelas vendas e depois não lhe tinham deixado receber os pagamentos. O Tribunal Espanhol aceitou ouvir o caso, houve uma tentativa de conciliação que não resultou em nada e no final o processo foi rejeitado. Mas o simples facto de um Tribunal Espanhol dizer não, vamos analisar isto então, o proprietário do Sol, tá, vamos ver isso, já é histórico. E neste meio tempo alguém teve a brilhante ideia de fazer o inverso, processar esta Ángeles. Um homem sofreu queimaduras solares e decidiu responsabilizá-la enquanto ela era proprietária do Sol, não é? Então, responsabilizou-a pelos danos que o astro lhe tinha causado. Não se sabe muito mais deste processo, mas só o facto de alguém ter feito isto acontecer é espetacular. Então, uma pessoa que registra o Sol então não vai se responsabilizar pelos seus atos, ou os atos das suas propriedades? Então, a pessoa cria um documento e de repente há alguém que tenta cobrar pelos ombros queimados na praia. A vida é bela. Do ponto de vista jurídico, toda a comunidade de especialistas é unânime. O documento registado não tem qualquer validade legal efetiva. O cartório fez o registro de uma declaração. Não reconheceu a propriedade. Nenhum tribunal internacional, nenhuma organização das Nações Unidas, nenhum governo reconhece Ángeles Durán como proprietária de coisa alguma no espaço. O Tratado do Espaço de 1967, apesar da brecha que ela identificou, foi criado precisamente para impedir este tipo de apropriação e a interpretação dominante é que se aplica tanto a Estados como a indivíduos. Mas a história não acaba aqui, meus caros. Anos depois, esta senhora, maluca, não se diz isso, senhora, continuou a vender certificados de propriedades de parcelas do Sol no seu próprio site a €1 cada. Em 2019, deu entrevistas a defender a sua posição com total convicção, como quem nunca teve uma dúvida sequer. E hoje vive no norte da Itália, onde se dedica a escrever um livro sobre a família real britânica. Porque depois da pessoa ser dona do Sol, o próximo passo é fazer isto, escrever sobre a família real. Tá. Esta história diz muito sobre a natureza humana, não é? Sobre aquela capacidade única que temos de olhar para algo que toda a gente ignora e pergunta: mas por que não? A Ángeles Durán não inventou nada, não construiu nada, não descobriu rigorosamente nada. Só leu a lei com muita atenção
com aquela atenção diferente, e fui ao cartório fazer aquilo que toda a gente gostava de ter feito. O impossível. O resultado prático disto é zero. Ninguém pagou nada, nenhum governo lhe reconheceu direitos, o sol continua a queimar os ombros de todas as pessoas, sem dever um cêntimo. Mas ela ficou para a história. E já agora, se alguém estiver interessado, eu até tenho aqui, eu estou a vender o ar. Eu registrei o ar no cartório de São Miguel da Carvalhosa. Assinámos lá um guardanapo a dizer que eu sou dono daquilo e do ar que nós respiramos. E eu até tenho aqui no bolso. Se alguém quiser... Se alguém... Quem? Jack! Foste tu! Foge! É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto,